Olá! Minimizar os conflitos e construir relações de igualdade é um dos objetivos do tema Direitos Humanos. Então é sobre esse assunto que nós vamos conversar hoje no programa Ulbra Conhecimento que está começando. Eu quero dar as boas-vindas aos nossos convidados. Começo apresentando Yassin Scheffer-Stahlhofer, que tem graduação em Ciências Jurídicas e Sociais e mestrado em Direito. É docente e coordenador de pós-graduação, extensão e pesquisa da Ulbra Santa Maria e coordena o projeto de pesquisa Direitos Humanos Fundamentais e Especiais, Reconhecimento, Identidade e Empoderamento. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado. Eu também quero apresentar a Letícia Tomasi Yankee Botton, que tem graduação e mestrado em Direito e é doutoranda também em Direito. Também é docente da Ulbra Santa Maria e participa do mesmo projeto Direitos Humanos Fundamentais e Especiais, Reconhecimento, Identidade e Empoderamento. Seja bem-vinda, professora. Muitíssimo obrigada. Então, eu quero começar a nossa conversa, professor Yassin, perguntando para ti o que de fato vocês pesquisam nesse tema Direitos Humanos Fundamentais e Especiais, Reconhecimento, Identidade e Empoderamento. Bom, primeiro agradeço o convite, é uma honra, tanto para mim quanto para a professora Letícia, participarmos do programa hoje. Prazer é todo nosso. O projeto, ele iniciou agora, no ano de 2018, embora ele já seja fruto de uma caminhada na instituição e tem por principal objetivo justamente discutir os direitos humanos. Trabalhar com a desmistificação acerca dos direitos humanos, mostrar que direitos humanos são para todos, que são universais e trazer todas as características dele, demonstrar a questão histórica, né? Então, o sentido realmente é de discussão, fazer uma reflexão crítica acerca dos direitos humanos, identificar os grupos sociais mais vulneráveis. Esse é o objetivo principal do projeto. E o que são direitos fundamentais, professora Letícia? Na verdade, a gente optou por ter esse nome para que as pessoas não tratem os direitos humanos fundamentais e especiais de uma maneira que sejam sinônimos. Então, os direitos fundamentais, eles são direitos que foram incorporados na Constituição e eles têm uma diferença básica, digamos assim, dos direitos humanos, por mais que o Estado brasileiro tenha incorporado os direitos humanos na Constituição Federal de 88, os direitos fundamentais, eles são direitos básicos que fazem relação ao princípio da dignidade da pessoa humana, que é uma das estruturas do Estado, é o princípio basilar para que a sociedade tenha um funcionamento digno, respeitando o mínimo existencial. Então, são direitos que eles respeitam os limites territoriais do Brasil. Da mesma forma que nós podemos ter outros estados que tenham os seus direitos fundamentais, mas não obrigatoriamente eles vão ter os mesmos direitos fundamentais que o Estado brasileiro. Agora, a seara de direitos humanos, se esses estados forem signatários de declarações, sim, os direitos humanos têm um caráter que a gente chama de supranacional. Perfeito, ou seja, ele não tem uma limitação territorial ou respeitando a supremacia do país. Todos os países têm, desde que signatários, então, que respeitar os direitos humanos. Agora, os direitos fundamentais são atrelados a cada país. Como é o caso do Brasil, que é signatário dos direitos humanos. Exatamente. Né? Perfeito. Professor Yassin, dá para nós exemplos de direitos fundamentais para a gente conseguir entender melhor. A gente tem na Constituição, especialmente no artigo 5º, grande parte dos nossos direitos, então, fundamentais, positivados. Então, eles estão ali de forma taxativa. Temos o direito à vida, temos o direito à saúde, e tudo isso, se a gente observar, a gente consegue, retomando o que a professora Letícia acabou de dizer, percebendo o fio condutor da dignidade da pessoa humana. Os direitos fundamentais, assim como os direitos humanos, eles estão fundamentados na dignidade. Eles existem para garantir que as pessoas possam viver com dignidade. Então, se a gente pensa na vida, sim, precisamos da vida para poder viver com dignidade. Sim. Precisamos de saúde? Sim, precisamos de saúde para poder viver dignamente. E a gente, com isso, vai percebendo também uma questão muito importante no que tange aos direitos, tanto humanos quanto fundamentais, a questão das dimensões dos direitos.
a gente chega num primeiro momento, e se a gente volta na história, a gente acaba chegando numa passagem do Estado absolutista para o Estado liberal, ascensão da burguesia. O que a burguesia vai pedir? Bom, nós queremos, a partir de agora, ter um governante que não possa mais decidir sobre a vida e a morte dos cidadãos. Sim. Então, nesse contexto, os indivíduos eles vão exigir que o Estado preste abstenções, ou seja, não se intrometa na vida dos indivíduos. Essa primeira dimensão é chamada então de prestação negativa ou direito de abstenção, que é o momento em que a gente tem as liberdades, o direito à vida e a liberdade de ir e vir, liberdade religiosa, a ascensão de tudo aquilo que envolve o Estado não fazer nada. Mas a gente vai passando o tempo e o Estado liberal, ele talvez não se mostre o mais adequado no seu cerne, porque a população começa a perceber que não basta o Estado não fazer nada. O Estado tem que fazer alguma coisa para que aquelas pessoas tenham a sua dignidade preservada. Então, o Estado ele não pode só preservar a vida e as liberdades, ele também tem que fornecer algumas coisas. E é nesse contexto a gente vê o Estado se obrigando a prestar. Então, essa segunda dimensão é chamado de prestações positivas. O Estado começa a prestar assistência na saúde, a gente vê o Estado prestando a educação, e esse momento, então, o Estado se mostra mais ativo nos direitos fundamentais e humanos como um todo. Num terceiro momento, a gente começa a perceber que os direitos eles estavam vinculados especificamente a uma pessoa. É o meu direito à vida, é o seu direito à vida, é o direito à vida da professora Letícia. Mas a gente começa a perceber que nós temos direitos em comum. Direito ao meio ambiente. Direito ao meio ambiente é um direito só meu? Não, não é. O meu direito de respirar, o meu direito de, enfim, ter um paisagismo que seja adequado, não é só meu, é do senhor, é da professora Letícia. E isso tudo faz com que a gente entre, então, numa terceira dimensão, que são os direitos coletivos, que se aplica também aos direitos do consumidor, né? Não são direitos só meus, são direitos de todos nós e que nós exercemos de forma coletiva também, né? Hoje em dia muito se fala em quartas e quintas dimensões de direitos, então a gente já sai de uma teoria mais clássica e já começa a avançar por outras áreas. E isso é super interessante. Alguns falam que a quarta geração, então, ela teria relação com comércio virtual ou com inteligência artificial, que a quinta dimensão talvez ela tivesse uma relação com a paz mundial, que tudo isso seria uma evolução, né? Mas fiz essa digressão, talvez, justamente para que a gente perceba isso. Os direitos fundamentais e humanos, eles têm por fio condutor a dignidade da pessoa humana. E eles vão se configurar e se reconfigurar de acordo com a própria história da população, história daquele país e história do mundo, né? Para que todos possamos viver com dignidade. Claro, e quando eles, digamos, estão ausentes, o Estado tem a responsabilidade de fazer essa... Na verdade, essa questão que o professor Yassin falou das dimensões, ela é fundamental para que a gente entenda o mecanismo e a sistemática de aplicabilidade dos direitos fundamentais. Porque ao passo que a gente diz que os direitos humanos são para todos e não para grupos especiais ou grupos determinados, os direitos fundamentais, eles vão estar relacionados, sim, às pessoas. Por exemplo, o direito à vida, o direito à liberdade. Eu tenho o direito de ir e vir desde que eu respeite o seu direito, o direito do professor Yassin de ir e vir. Então, essa limitação é uma limitação e nas salas de aula, quando eu estou falando sobre isso, eu costumo dizer que os direitos fundamentais, é interessante que a gente imagine eles como um quebra-cabeça, porque não são estruturas perfeitamente delimitadas e adequadas. Em determinados momentos, o professor Yassin vai precisar de uma prestação do Estado para a saúde. Em determinados momentos, vai ter um outro grupo da população que precisa assegurar o direito à moradia.
E o direito à moradia não é ter uma casa fixa e, enfim, para que a pessoa faça uso desse direito. Então, a gente precisa falar sobre isso para que as pessoas tenham a possibilidade de se apropriar desse conhecimento. Perfeito, e entender para que o Estado tem momentos, sim, por exemplo, o direito, a questão da religião e do exercício e, enfim, das suas manifestações. O ser humano ele tem o direito de exercer ou não essa manifestação. Cabe ao Estado respeitar essa manifestação desde que ela não atrapalhe o seu direito de ter a sua crença respeitada. Então, nesse momento, foi como o professor Yassin falou, é uma prestação, digamos, de caráter negativo do Estado, ou seja, ele não se intromete. Agora, por exemplo, quando a gente está falando de um sistema público de saúde, nós temos uma população que, infelizmente, é hipossuficiente nessa relação. Então, ela precisa que o Estado haja para que tenha o direito à saúde garantido. Perfeito. E a questão do artigo 5º que o prof. Yassin falou, é justamente isso, a estrutura dos direitos fundamentais a gente atribui ao artigo 5º. A gente entende que todos deveriam ter um conhecimento básico de direitos humanos e, consequentemente, de direitos fundamentais. E, inclusive, agora com o fácil acesso à mídia, né? Sim. Nós percebemos que o conceito responsabilidade entra muito nessa questão também. Na verdade, também o sujeito cidadão tem a responsabilidade por fazer esses direitos humanos funcionar para todas as pessoas e não invadir, digamos, a privacidade de outras pessoas. A ONU ela tem um vídeo incrível que a gente sempre acaba trabalhando esse vídeo com os alunos e ela explica bem didaticamente o que são os direitos humanos, como eles se formam, como se configuram, mas eles terminam o vídeo dizendo que eles só fazem sentido se isso for respeitado onde você mora, onde você habita, com as pessoas que tu te relaciona. Então, é muito interessante isso, nós percebermos que direitos humanos, assim como direitos fundamentais, são imprescindíveis para manter a nossa dignidade, mas eles só fazem sentido se a gente efetivamente sabe disso, conhece eles e trabalha para que eles sejam protegidos, né? Perfeito. Que saiba trabalhar com a diferença e respeitar a diferença, porque no momento que nós temos uma sociedade que é totalmente, enfim, igual, que não tem assegurado o livre direito à manifestação, nós perdemos basicamente a essência do que é ser humano. Sim. E hoje a gente vê muito isso em razão de um outro elemento que talvez eu vou trazer para a conversa, dois elementos, é a ética e a estética. Hoje... Olha só, professora, nós vamos fazer intervalo agora e na volta a gente vai falar sobre esse assunto que ele é extremamente importante. Então, tá bem. Então a gente vai para o intervalo e voltamos em seguida. Direitos Humanos Fundamentais é o tema do Ulbra Conhecimento dessa semana e temos conosco dois convidados da Ulbra Santa Maria, professor Yassin Scheffer-Stahlhofer e professora Letícia Tomasi Yanquibotton. Professora Letícia, eu quero começar esse segundo bloco contigo. A gente terminou falando da relação de ética e estética com os direitos humanos. Que relação é essa? Os direitos humanos, eles devem serem apropriados ou fazer parte do ser humano como um todo. Então, na verdade, de uns tempos para cá, de uns anos para cá, nós notamos, tanto na academia quanto parte da sociedade, que a estética ela vem tomando conta de algumas relações humanas, em que a estética ela é mais importante muitas vezes, ou passa por cima, ou passaria por cima da ética. Tá, explica para nós a compreensão de estética. A estética, digamos assim, é aquela questão de informações, claro, isso voltado aos nossos direitos fundamentais e humanos. É voltado a um apelo, digamos assim,
que determinadas instituições ou órgãos estão reduzindo filas ou estão veiculando notícias na TV, mas não de uma forma apropriada, é numa forma de, não fake news, como agora a gente está ouvindo muito falar, mas de questões mais superficiais. Muito e não mais aparência do que exatamente, essência. não tratando o problema na sua essência. Então, na verdade, a questão dos direitos humanos não é o parecer, é o ser. É isso que está faltando. E para as pessoas, enfim, tomarem ciência disso, elas precisam ter a noção do que é e qual é a relação e qual é a abrangência dela, enquanto ser humano, em relação aos direitos humanos e direitos fundamentais. Não adianta se tratar uma questão tão importante que tem a influência dos direitos humanos de uma forma extremamente superficial. Tem que tratar o cerne da questão. Então, muito mais a gente nota e faz um apelo para que as pessoas sejam e não pareçam. Não pareçam, sim. Porque o parecer pode estar equivocado. Exatamente. Nós temos grupos especiais, que talvez o professor Yassin possa falar melhor sobre isso, que precisam de um olhar, digamos assim, mais cuidadoso, mais protecional e mais direcionado para que esses direitos sejam realmente direitos efetivos e que não só pareçam direitos. Perfeito. E isso a gente podia relacionar com o assunto que a gente escuta tanto na mídia, e por isso direitos humanos muitas vezes é entendido mal, de que parece que existem somente direitos, digamos, para os apenados. Explica isso para nós, por que isso está tão evidente? Porque são grupos extremamente vulneráveis? É muito comum a gente ouvir que bandido bom é bandido morto, ou que direitos humanos só servem para proteger bandido, né? Mas, na verdade, se a gente observar os direitos humanos, eles são para todos. A característica deles é essa, né? De eles serem aplicados para todos, para garantir a dignidade de todos. O que acontece? A gente tem alguns grupos sociais que apresentam uma vulnerabilidade maior, via de regra. Perfeito. Então, isso acontece com os condenados, os apenados, acontecem com as populações indígenas, negros, mulheres, comunidade LGBT, entre outros. Então, necessariamente, os direitos humanos, eles acabam, ou as comissões, acabam tendo um cuidado especial com esses grupos que tradicionalmente são ou sofrem uma marginalização, né? Mas direitos humanos são para todos. Tem uns dados incríveis que a ONU levantou. O Brasil é um dos países que tem maior violação de direitos humanos no mundo. Olha só, e a que se deve isso? Se deve a uma série de fatores. A pobreza no Brasil, ela é muito grande, nós temos uma desigualdade absurda. Agora, semana retrasada, eu estava participando de um congresso na Colômbia e uma professora até do Brasil, ela fez uma fala incrível em que ela trouxe alguns dados atualizados sobre a posição de desigualdade econômica no Brasil. E que nós temos um grau de desigualdade que nós, no ranking mundial, ficamos em nono lugar. Os 8 primeiros países são da África subsaariana. Então, nós temos um grau de desigualdade absurdo. Esse grau de desigualdade, claro, ele afeta a forma como as pessoas se relacionam e faz com que tenhamos mais violação de direitos humanos. O Bauman, ele acaba trabalhando também no Tempos Líquidos isso de uma forma muito interessante. Ele diz que a nossa população, ela tem se encaminhado como se fosse uma população que vive em um condomínio fechado. E nesse condomínio fechado, a gente aceita quem a gente quer e a gente só vai aceitar aqueles que são iguais a nós. E todos aqueles que tentarem entrar no nosso condomínio, eles vão ser tirados de circulação. E como se tira de circulação? Depósitos de lixo humano, ele chama isso. O que são os depósitos hoje? Ou são periferias ou os próprios presídios. Então, a sociedade, de certa forma, acaba se mostrando perversa nesse sentido, né? Isso é muito engraçado, considerando o nosso país, porque a nossa origem, ela é de uma multiplicidade étnica. E nós deveríamos ter essa predisposição aceitar muito melhor o outro do que alguns países europeus que são muito mais, digamos assim, construídos a partir de uma determinada etnia. Mas, na verdade,
Dá para fazer, professora Letícia, uma relação entre vulnerabilidade, pobreza econômica e falta de formação, acesso à formação? E, na verdade, essas três questões, elas formam um sistema em que a minha falta de formação, ela está relacionada a essa questão de marginalização e não no sentido de violência propriamente dita, mas no sentido de viver às margens da sociedade. Sim. Não é interessante socialmente eu integrar isso, porque esteticamente não é interessante. Não é belo. Então, na verdade, é uma relação que a gente tem que cuidar, porque eu prezo pelo quê? É pela essência, pela integração. Agora, na questão dos fluxos migratórios, por exemplo. Pois é. Nós temos campos de pessoas, enfim, que são seres humanos e que elas não estão nem no país delas, de origem, Perfeito, sim. e nem podem entrar em outro. Então, na verdade, elas estão em uma situação de vulnerabilidade absurda. Esteticamente não é bonito. Por quê? Porque eu quero no meu país pessoas, enfim, que não tenham um trabalho, enfim, que não tenham uma atividade laborativa e que eu, enquanto Estado, já tenho as minhas carências com a minha população, sim, eu ainda vou aceitar. Então, esteticamente, não é bonito. E aí, o professor Yassin citou algumas referências. Eu, talvez pelo cunho da ciência política, vou falar de Thomas Hobbes e da questão do individualismo, é que, sociologicamente, eu, particularmente, acredito que a sociedade ela passa por ondas. Então, elas têm ondas em que a população preza mais por atividades coletivas e atividades que fomentam a empatia e a solidariedade. Chega num determinado ponto e a sociedade começa a tender para um grau de individualismo, ou seja, interessa que eu esteja bem, interessa que a minha família esteja bem. Bom, a família do outro é problema do outro, não é problema meu. E, na verdade, a gente tem que entender que a gente não mora num condomínio fechado. Sim. A gente mora, enfim, numa sociedade em que daqui a pouco o problema que o professor Yassin vai ter onde ele mora vai acabar resultando é um problema nosso, no meu problema também. Claro. Por isso da questão das dimensões dos direitos. Ou seja, tem direitos que são meus, seus e do professor Yassin, agora tem direitos que são nossos. E que são responsabilidades nossas por uma questão ética e não estética. Mas isso também mostra, de fato, aquilo que a ética está bastante ausente nas nossas relações do dia a dia. Ou seja, o individualismo tomou conta. Não me interessa muito mais se é certo ou errado, mas eu vou fazer aquilo que me agrada mais. E nem sempre eu tenho Estado de Direito que, digamos, me coloca no caminho onde eu possa estar. Quer dizer, isso acaba sendo um problema para a ética, mas também um problema para os direitos humanos. A questão do individualismo, né? Com certeza. E então, e daí a gente chega também num outro ponto super interessante de discussão política e que se vê isso permeando todas as nossas eleições, né? E a cada 2 anos esse assunto acaba voltando numa esfera ou em outra, que é a questão de que direitos humanos é de esquerda ou é de direita. Direitos humanos é para todos, né? Não se trabalha com um espectro político para se trabalhar com direitos humanos. Tanto alguém que é de esquerda, quanto alguém de direita, quanto alguém do centro, todos devem prezar pelos... preconizado pela ONU, né? Exatamente. Que está acima de qualquer direito esquerdo, qualquer país. Sim, que foi criada justamente num contexto de vamos criar a organização para que essa organização garanta a paz mundial, né? Já que a Liga das Nações não fez isso. Perfeito. Então, sim, surge nesse contexto. Outra coisa que acaba sendo muito, ou se relacionando muito com a questão da ética é a educação, né? Precisamos conhecer isso, precisamos que os direitos humanos se propaguem. E a forma como isso se dá é por meio de educação em direitos humanos. A UBRA, ela aderiu ao Pacto Universitário de Educação em Direitos Humanos. Então, a gente tem diversas ações em todas as unidades da UBRA, preconizando o ensino de direitos humanos, a discussão de direitos humanos nas mais variadas formas. Em Santa Maria, por exemplo, a gente tem projetos da estética com idosos. Olha a gente só. tem projeto da arquitetura e do direito numa comunidade quilombola em São Cepé. Então, todos os cursos, eles também estão se organizando dessa forma. A arquitetura também tem um cine-debate interessante, que eles vão até as escolas com determinados títulos para que se discuta direitos humanos. E nós estamos avançando com essa geração mais jovem ou nem tanto? Acho que estamos, que estamos. Em Santa Maria, e aí vou continuar o gancho do professor Yassin, nós tivemos uma receptividade
bastante grande dos alunos, tanto que nós unimos o grupo de pesquisa, enfim, o projeto de pesquisa, com o projeto de extensão para que seja uma coisa integrada. Ou seja, se fala e se aborda direitos humanos com uma questão voltada à aplicabilidade, digamos assim, em casa, na família, nas relações. Então, na verdade, a gente procura não trabalhar só a pesquisa em direitos humanos ou só a extensão. Na verdade, isso tem que ser interligado. O ensino, a construção do conhecimento na instituição, ela tem que ser como ela vem acontecendo. Então, por exemplo, lá em Santa Maria, nós temos acontecendo algumas palestras e algumas falas sobre direitos humanos. O eixo central é direitos humanos, mas para colaboradores, alunos, enfim, mas num viés mais extensionista, voltado. Direitos humanos para crianças e adolescentes, direitos humanos para as mulheres, direitos humanos e a relação com os animais, direitos humanos e a relação com a migração, direitos humanos e meio ambiente. Então, são todas as faces que nós podemos notar e apresentar aos alunos para que eles construam e sejam os atores e, digamos assim, os papéis principais da construção do próprio conhecimento deles. Então, na verdade, a função, nós como, digamos assim, facilitadores dessa construção do conhecimento enquanto professores, estamos priorizando essa relação dos direitos humanos em várias vertentes, para que eles criem esse senso ético e moral de responsabilidade e empatia com o outro. Nós vamos agora para o recado final dos nossos convidados, porque nosso tempo está terminando. Professor Yassin, qual é o seu recado final assim, para a gente fechar o programa? Bom, primeiro quero agradecer e parabenizar a escolha do tema, e acho que quando a gente fala em direitos humanos, a gente tem que entender que direitos humanos é para todos, é para garantir a dignidade da vida das pessoas, e nós temos que fazer esse exercício muito valioso da empatia. Então é esse talvez o meu recado final e o meu pedido para que todos se coloquem no lugar dos outros, especialmente no lugar dos grupos sociais vulneráveis, e reflita de como gostaria de ser tratado. E isso reflete, então, os nossos valores éticos, né? Muito bem. Professora Letícia, o seu recado final? Eu faço das palavras do professor Yassin as minhas, pedindo, enfim, que os acadêmicos, os professores, as famílias falem mais sobre isso, mas falem com uma propriedade. Que busquem saber essas informações sobre o que são os direitos humanos, para que eles servem, qual é a abrangência deles, para que realmente a gente resgate o sentimento do ser e não do parecer. Porque o parecer, todo mundo pode parecer. Perfeito, o que for e, enfim, o que achar interessante. Mas o ser vem da essência do ser humano. Então, se colocar no lugar do outro é fundamental para que a gente viva em sociedade e, enfim, consiga fazer com que o Estado democrático de direito ele funcione de uma maneira, digamos assim, adequada e sustentável socialmente. Então, na verdade, meu pedido ele se funda basicamente na questão ética. Muito bem. Muito obrigado, professor Yassin, muito obrigado, professora Letícia, por essa conversa, por essa aula sobre esse tema tão importante, e muito obrigado você pela companhia, e nós nos encontramos na próxima semana para mais um Ulbra Conhecimento. Até lá!